somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras no livro de São Marcos. Graças a Deus. Mais um culto na presença do Senhor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Nesta noite eu quero falar sobre a forma bíblica de receber o Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus ombros, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas ou das suas sandálias. 8. Eu, João, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos repetir novamente o versículo 8. João está fazendo a sua confissão, testificando a parte do seu ministério e indicando, apontando a parte do ministério de Jesus. Eu apenas batizo com água para arrependimento. Mas eu, versículo 8, capítulo 1. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez na tua presença, pedindo ao Senhor a grande misericórdia que o Senhor tem dado para nós através de uma mensagem poderosa, uma mensagem profética. Deus bendito, Deus eterno, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, e que a mão do Senhor, a mão de misericórdia, possa estar em nossos corações nessa noite.
que o Senhor possa, Pai, tomar os nossos pecados, os nossos erros e colocá-los debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo e apagá-los, ó Pai, destruí-los. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor Deus, somente o Senhor é que pode fazer isso por nós. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Somos barro, somos pó, somos desta terra. Nossa natureza ainda está colada aqui nesta terra. A natureza terrena. Mas o Senhor nos deu o Espírito para estar conectado com a natureza divina. Mas existem essas duas batalhas. Essas duas batalhas internamente. Paulo falou delas no livro de Romanos. E quando ele queria fazer o bem, o mal estava sempre com ele. Porque ele não conseguia fazer o bem que ele queria. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Mas ele disse que achou uma lei maravilhosa nele, porque com o corpo ele servia o pecado, mas com a consciência, com o seu espírito, ele servia a Deus. Isto quer dizer que ele, sendo um abortivo na mão do Senhor, sabendo que nós era carne, ele sabia muito bem que as coisas que fazia na carne, que não era do agrado de Deus, mas na sua mente, no seu espírito, na sua consciência, ele jamais deixou de pensar no Senhor. Jamais deixou de refletir, jamais deixou de concluir, de crer, de ter a esperança, de ter o poder daquela glória que o Senhor havia prometido. Amém. Abençoa cada irmão nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero cantar um hino. Cantar um hino com os irmãos. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 29 de julho. Terminando o mês, né? O mês está acabando. Resta mais 2 dias, né? Para terminar o mês de julho. O tempo está passando rápido. As coisas estão sendo aceleradas. 355 do Inário. Ré. Vou ao lar celestial. Por que eu vou? Por que você vai? Porque deste mundo nós não somos. Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Estamos indo em busca do meu lar. Ré. Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou. Eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca de meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar.
com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia, meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternas, quão lindo é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo me conduz. Lá nas praias eternas, quão lindo é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz. Amém. Glória a Deus. Ser conduzidos por Jesus. Amém. Sermos conduzidos por Jesus é sermos conduzidos pela sua palavra. Aleluia. Jesus disse que ele era e ele é o caminho. Ele também é a verdade, ele também é a vida. Amém. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Todo aquele que o Pai tem me dado, disse Jesus, esse virá a mim. Agora, evidentemente que não são todos que são conduzidos por Deus a palavra. Verdade. Não são todos. E aquele que diz ser alguma coisa não sendo, Jesus mesmo disse, toda árvore que meu Pai não plantou, esta será arrancada e lançada no fogo. Então, Jesus mesmo disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Aleluia. Agora, Deus sabe, sendo Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem é dele. Ele sabe quem são os seus. Ele sabe muito bem o produto, a mercadoria, vamos dizer assim. Ele sabe muito bem a qualidade, a permanência. Ele sabe muito bem de que tipo material, aquele pela qual ele predestinou, aquele pela qual ele elegeu, aquele pela qual ele justificou,
aquele pela qual ele também justificou, ele sabe muito bem quem é ele. Ele sabe muito bem quem é ele, sabe o que é ele e sabe também o que está dentro dele. Deus conhece todos os nossos materiais. Ele conhece tudo que está dentro de nós. Ele sabe o que você está pensando. Ele conhece os seus profundos pensamentos, os seus mais íntimos e obscuros segredos. Ele sabe quais são os seus desatinos. Ele sabe quais são os seus defeitos. Ele sabe e conhece o seu espírito, a natureza dele, conhece a estrutura de sua alma, e ele sabe e conhece que tipo de atmosfera você vive. Ele conhece as suas paixões, os seus desejos, seus sentimentos. Ele sabe o que você precisa para você melhorar. Ele sabe aonde estão as lacunas, as brechas, os defeitos. Ele sabe aonde é necessário e é preciso para que haja uma correção. Sabe o ponto específico daquela correção. Ele conhece até mesmo no profundo da nossa alma, no profundo da nossa subconsciência, as coisas mais relevantes e guardadas na subconsciência. Agora, Deus, tendo toda essa capacidade, todo esse poder para conhecer tudo isso, para saber de tudo isso, ele, vendo a nossa condição baixa, extraviada, ele, vendo a nossa condição caída, perdida, ele, sabendo a forma estranha de como nós fomos formados, ele, conhecendo toda a nossa estrutura, indignos de serem chamados de filhos e filhas de Deus, sabendo que o nosso primeiro merecimento seria a condenação, e sabendo que foi nós mesmos, eu, você ou qualquer um, que foi nós mesmos que foram aqueles que fizeram que ele morresse. Os nossos pecados o condenou. Os nossos pecados o levou na cruz. Nós matamos Deus. Você fala assim, pastor, nós matamos? Quando eu digo nós, eu não estou falando que você foi lá e pegou uma espada, que você foi lá e pegou um chicote, que você foi lá e pegou um martelo e pegou
um prego. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados, nossas transgressões, levaram a ele a morte. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. No livro de Isaías 53 diz que foi os nossos pecados que o matou. Você sabia disso? Amém. Aí o que Deus fez? Dependendo da justiça, que nós não tínhamos nada, nós apenas mereceríamos a condenação, mereceríamos o mesmo tipo de julgamento que ele passou. Mas ele sabia que nenhum homem poderia suportar o que ele suportou. Nenhum homem poderia. Jesus, na condição de homem, na forma de homem, na estrutura de um homem, ele chegou até a pedir para sair fora daquela morte. Ele pediu para afastar. Se for possível, afasta de mim este quadro horrível, este cálice, essa situação. Mas ali era a carne, ali era o espírito, era a alma que estava desesperada. E, no entanto, quando ele tomou sobre si nossas dores, sabendo que ele era Deus, sabendo exatamente quem ele era e o que ele era, ele estava descansado nas Escrituras, principalmente no livro de Salmo, onde Davi, no Espírito, disse que seu corpo não viria a corrupção. Então ele estava debaixo de uma Escritura. Ele não seria corrompido. Ele não ia passar de 3 dias, de 72 horas. E disse que não deixaria sua alma no inferno, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Aleluia. Tenho poder, disse ele, para dar a minha vida e torná-la de novo para mim. Então Jesus, mesmo sendo homem, sendo a palavra, ele estava protegido pelas Escrituras, pela palavra. Agora, quero que vocês prestem atenção que Jesus aqui, como homem, Deus em carne humana, ele teve que obedecer a própria palavra dele. Verdade. Agora, por que ele teve que obedecer a própria palavra dele, sendo que ele mesmo é a palavra? Podemos observar que ele era o Cordeiro de Deus que tira e que tirou o pecado do mundo. Mas ele era um homem. Você fala assim, pastor, se ele era um homem e ele era Deus, por que ele precisava do Espírito Santo, se ele mesmo é o Espírito Santo? Temos que entender o seguinte: Deus é Espírito. Amém. Amém? Amém. Deus, antes de se tornar carne, ele é Espírito. Mas depois que ele se tornou carne, ele se tornou Emanuel. Amém. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Carne e sangue agora.
Era homem e terra, terra e homem. Mas ele era um homem. E como todo homem, precisava da direção divina. Precisava do Espírito Santo. E Jesus precisou disso. Mas, pastor, ele é o Espírito Santo. Sim, mas ele não era o Espírito Santo naquela forma. Ele era um homem naquela forma. Amém. Amém, irmãos? Amém. Agora, observamos que o dualismo, o movimento dual, eles dizem o seguinte: olha, Deus não habitou em Jesus até o Rio Jordão. O Espírito Santo não habitou em Jesus até o Rio Jordão. Bom, mas quem é o Espírito Santo? Não é Deus? Deus não é o Espírito Santo? O que João diz? Marcos capítulo 1, versículo 4. E veio João ensinando, pregando, batizando as pessoas para arrependimento. João dizia: eu certamente vos batizo com água, mas existe um aí no meio de vós que eu ainda não conheço, que eu não sou digno nem de desatar as correias das tuas sandálias. Eu não conheço, mas está aí no meio de vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Quem batiza com o Espírito Santo não é só Deus? Amém. E ele nem tinha entrado na água ainda. Então, os dualistas têm que pensar um pouco. Então, ele sendo um homem, ele foi ser o nosso Cordeiro Pascual. Sim, Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. Jesus foi o Cordeiro Pascual. E sendo cordeiro, o que é o cordeiro? O cordeiro é aquele animal mais dócil que existe na terra. O cordeiro mais manso, mais dócil, mais meigo. Só que o cordeiro, ele foi criado com um instinto que precisa de ser guiado. O cordeiro não é igual um cachorro que se ensina. E você joga uma latinha, ele vai lá e pega. Joga uma bola, ele vai lá e pega. Né? E o cordeiro não. O cordeiro, ele precisava ser guiado. Ele não conhece nem a porta da sua casa. Ele não conhece. A única coisa que o cordeiro, o animal, lá no Oriente, a única coisa que ele conhece é o seu pastor. E o pastor, sabe o que ele faz? O pastor, quando chega no entardecer, ele vai no campo. Você acha que ele fica tocando as ovelhas? Ele não fica tocando as ovelhas, não. Vai, não. Ele vai na frente. Ele vai na frente e nem olha para trás. E os cordeiros vai seguindo ele. Quem está entendendo, irmãos? E o cordeiro vai seguindo ele. Vai seguindo ele até chegar na porta do aprisco. E quando chega na porta do aprisco, Jesus explicou a parábola. As ovelhas entram no aprisco e o pastor das ovelhas fica na porta, velando de noite, vigiando para ver se entra um coiote, um lobo ou um salteador, um ladrão, para não roubar nenhuma ovelha. Amém, Jesus. Aleluia.
Então o cordeiro, ele precisa ser guiado. A ovelha precisa ser guiada. E nós somos considerados na Bíblia como ovelhas. Amém. É. Obrigado, Senhor. Creio que aqui não tem nenhum bode. Amém. Amém. Mas somos considerados, somos refletidos como ovelha. Amém. Amém. Às vezes tem pessoas que podem fazer uma crueldade com a ovelha, sabia disso? Pode fazer uma crueldade com a ovelha. Alguém pode ir lá e pegar uma máquina, dessas máquinas de cortar cabelo, pegar aquela lã todinha e raspar. Deixar ela só na pele. Deixar ela só na pele. Mas aí, aquele que cortou, aquele que rapou, aquele que passou a máquina, volta daqui 6 meses. Ela está cheia de pele outra vez. Porque a ovelha dá sua própria pele. Ela produz sua própria lã. Ela produz lã própria. Não é assim? Tem gente, dizem que tem ovelha, diz, o pastor me entristeceu, por isso que eu não volto mais. Ou seja, cortou a lã dele, mas nunca produz lã mais. Eu não volto mais no culto, porque fulano de tal pisou em mim. Não é ovelha, porque se fosse, produzia lã de novo. Tem tempo que eu saí da igreja, porque fulano de tal olhou para mim assim, o pastor pregou uma coisa que me entristeceu e tal, e não voltei mais. É porque não é ovelha, porque se fosse, ela produziria de novo a lã. Ela produziria de novo a lã. A ovelha produz a lã própria. Amém? Agora, Jesus era aquele cordeiro. E a Bíblia diz que um cordeiro mudo, uma ovelha muda, não abriu sua boca para nada. Foi levado ao matadouro. Agora, é claro que o diabo, ele tenta nos levar ao matadouro quase todo dia. Quase todo dia sua vida está em perigo. Mas o sumo pastor, o bispo das nossas almas, cuida de nós. Ele vigia por nós. Ele vela por nós. Então observe que Jesus, sendo um homem, e tipificado como cordeiro, ele precisava ser guiado. Ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é a palavra. Jesus sempre se dirigia à palavra. Amém, irmãos? Está escrito. Está escrito. Ele se dirigia à palavra. Na lei de Moisés está escrito isso. Mas, na verdade, eu vos digo. Ele sempre citava a palavra. Porque a palavra é o Espírito. A palavra é o Espírito Santo. E Jesus era guiado a toda a palavra. Porque ele é a palavra. O irmão Branham disse que o Espírito Santo não pode guiar uma pessoa fora da palavra. O Espírito Santo só pode guiar uma pessoa para a palavra. Se ele guiar alguém fora da palavra, ele não é Deus. Ele só pode nos guiar à palavra. Amém, irmãos? Ele nos guia à palavra. Então, João disse, não creiais a todo espírito, mas provai-vos os espíritos. Porque tem muitos espíritos que se dizem ser espíritos de Deus e não são. Você tem que provar o espírito. Tem que provar o pregador. Tem que provar aquela pregação. Tem que provar aquele estudo. Se bate com a Bíblia, amém. Se não bate, é do diabo. Amém.
Aleluia. Então Jesus, ele era a palavra. E ele é a palavra. Amém? Amém. Ele é Deus. Amém. Mas ele precisava ser direcionado. Porque, em primeiro lugar, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso está em Filipenses capítulo 2. Porque tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verdade. Então, observe que Jesus, sendo Deus, vocês não podem esquecer uma coisa. Você pega o hebraico, você pega o grego, você pega o latim e pega o nosso dicionário bíblico no Brasil, na língua portuguesa. Você vai encontrar que a palavra Jesus significa Jeová é Salvador. Aleluia. Não existe dois Jeová. Não existe dois Jesuses. Não existe dois Salvadores. Não existe dois Senhores. Verdade. Não existe dois deuses, ou mais de dois, ou mais de um. Não existe dois pais, dois filhos, dois Espíritos Santos. Não. Paulo nos escreveu dizendo no livro de Efésios 4, verso 5. Há um só Deus, um só Senhor, Aleluia. Amém. um só fé, uma só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Verdade. Então, observe, para o irmão que acabou de chegar, nós estamos falando sobre a forma bíblica de receber o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre isso. A forma bíblica de receber o Espírito Santo. Ontem, em Citrolândia, eu estava pregando sobre a diferença entre unigênito e primogênito. Por que a Bíblia refere Jesus como unigênito e refere-se a ele como primogênito? A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia diz que ele é filho unigênito. Como se explica isso? Existem muitos pregadores que se enrolam com isso e não têm a capacidade discernidora de entender. Aí as pessoas recorrem a quê? Recorrem aos livros teológicos, recorrem às teologias, recorrem aos homens de mente polida que fizeram um seminário e vai ver a escatologia, agia daqui, agia dali. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 a seguir, dizendo que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Por isso que ele é o primogênito. Amém, irmãos? Amém. Isto quer dizer o seguinte, que toda a vida que eu tenho que viver, que você tem que viver como cristão, ele viveu primeiro. Amém? Amém. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a vida cristã que eu devo viver, que você tem que viver, que você tem que obedecer, ele é o primeiro. Ele obedeceu primeiro. Amém, irmão? Por isso que ele é o primogênito. Verdade. Quando se fala de unigênito, está falando que é o único que foi gerado daquela maneira. Verdade. E que ninguém fora de Jesus foi gerado daquela forma que foi gerado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele não foi gerado por sensação. Amém.
por desejo sexual. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Amém? Aquele corpo, Deus produziu dentro do ventre de Eva, tanto o óvulo como o de Maria. Deus produziu tanto o óvulo como as células. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo como a célula. Eu disse em Citrolândia que se Deus usasse o óvulo de Maria, dava tudo errado. Porque tinha que ser um óvulo que Deus mesmo criasse. Para não ter nenhuma mistura humana. Amém? Amém. Então observe, tá bom, não? Então observe bem que ele foi tipificado como o animal mais dócil que existe na terra. Cordeiro. Mais manso, mais humilde. Por isso que ele é chamado de cordeiro. Mas ele é um homem. Quando Deus quis tipificar ele no céu, tipificou como uma pomba. Então você vê pomba e cordeiro. Por que pomba? Porque a pomba é a ave mais pura que existe na terra. É a única ave que Deus criou que não possui fel. Ela não possui fel. É a ave que não toma banho. Ela tem um óleo que produz debaixo da sua pele, que penetra nas penas e ela mesma se purifica a si mesma. Então, Deus, quando quis se representar no céu, representou como uma pomba. João disse, eu vi o Espírito de Deus descer do céu como uma pomba. Pomba não é Deus. Certo? E quando ele quis tipificar na terra, como o animal mais dócil que existe na terra, que é o cordeiro. Por isso que o cordeiro precisava ser guiado. Por isso o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Por isso o Espírito Santo. E o Espírito Santo o guiou a toda a palavra. Quando ele dizia, não sou eu quem faço essas obras, é o meu Pai que está em mim, estava falando o seguinte, o cordeiro está sendo guiado pelo Espírito. Amém. Amém. Porque o cordeiro não pode ser guiado a si mesmo. O cordeiro não conhece sua direção, ele precisa ser direcionado. Amém? Amém. A Bíblia diz que ele teria que ser um cordeiro, como a ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu sua boca para nada. Lhe tiraram sua lã, lhe bofetaram, deram-lhe socos, cuspiram, bateram nele e ele não abriu sua boca para nada. Os irmãos estão entendendo? Agora, a Bíblia disse que ele foi o cordeiro, que ele foi a ovelha, mas ele disse, eu também sou o bom pastor. Aleluia. Amém? Amém. Ele era cordeiro, ele era ovelha, ele era o pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas. Ele disse, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Amém, irmãos? Amém. Ele era tudo. Então, quando você tem pomba e cordeiro embaixo, você tem o quê? São João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Precisa, é claro, de revelação para isso. Aleluia. Deus tem que entrar, pode mexer, irmão. Deus tem que entrar e tomar controle, né, irmão? Agora, veja bem. Vamos observar aqui um ponto. Aumenta mais um pouquinho o gráfico. Então, vocês observam bem um ponto aqui. Jesus, para ficar quase igual antes. Jesus é a palavra. Certo, irmãos? Amém. Ele é Deus. Amém. Agora, antes de ser espírito, ele era apenas um ser eterno. Depois de ser espírito, ele
ainda continuava invisível, intangível. Depois, ele quis se expressar em algo. E quando ele disse haja, ele se expressou. Aí ele tornou-se o Logos. O Logos quer dizer a expressão de Deus. A expressão que saiu de Deus. João diz em São João 1. No princípio era o verbo, palavra. Amém, irmãos? Amém. Verbo quer dizer palavra. Verbo quer dizer expressão. Vamos dizer assim, no princípio era a expressão, e a expressão estava com Deus, e Deus era a expressão. Aleluia. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo, palavra, estava com Deus. E o verbo, palavra, é o próprio Deus. Amém. Aí ele se tornou de espírito, expressão, e agora de expressão, carne. Amém, irmão? Amém. Aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Antes não víamos. Antes não víamos. Amém? Como a glória do unigênito. Onde aparece o unigênito? O único gerado daquela forma. Amém. O único gerado daquela maneira. Amém? Não vai haver outro. Nunca haverá outro. Outro. A ciência bate contra a Bíblia desse jeito. Como pode um homem nascer através de uma virgem sem concurso de sexo? A ciência vai ficar louca até houver ciência. Mas Deus é poderoso e fez isso. Amém. Então o Espírito Santo, ele só te guia à palavra. O Espírito Santo não pode te guiar ao erro. O Espírito Santo não pode te guiar fora da palavra. O Espírito Santo só te guia à palavra. Não é assim? Amém. João, quando chegou no Rio Jordão, quando ele começou a pregar, ele foi questionado. Ele foi questionado sobre aquele batismo. Ele disse, que nova doutrina é esta? Até então não havia esse negócio de batismo em água. Não existia. Não existia esse negócio de batismo em água. E eles chegaram e disseram, mas que doutrina nova é esta? Que nova doutrina é esta? Nós não fazemos isso e agora vem você com essa situação nova? João disse, olha, aquele que me mandou batizar, ele disse para mim, aquele que mandou batizar com água. Ele falou que o reino de Deus estava chegando. Mas aí os sacerdotes pensaram, que reino? Ah, deve ser o reino que ele vai destruir os romanos e vai estabelecer o reino do messiânico. Estava errado. Não era aquele tipo de reino. Era aquele dentro dos corações. Verdade. O Espírito Santo nos corações. Aí João disse, olha, eu vos batizo com água. Mas vem aí, eu não conheço, não vi ainda. Mas aquele que me mandou batizar disse que quando ele aparecer, vai me dar um sinal. E eu saberei. E eu saberei. Ele mandou batizar com água. Vai batizando até aparecê-lo. Vai batizando até que apareça. Quando ele aparecer, eu vou dar um sinal para vocês, irmão. Como será isso, Senhor? Eu vou te dar um sinal. Ninguém vai ver, só você vai ver. E João foi batizando. Batiza um, batiza outro. Será que é esse? Batiza um, será que é esse? Batiza um, será que é esse? Mas quando de repente põe um no pé na água, João sente alguma coisa. Amém? Amém. João sente alguma coisa e algo deve ter olhado e falado para ele assim, olha para cima. Olhou para cima e viu os céus abertos. Mas João na pregação disse, antes que Jesus entrasse na água, antes que Jesus pisasse pelo menos na água, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim, está aí entre vocês, judeus,
que é mais, ele não disse dois, um que é mais poderoso do que eu, e que não sou digno nem de te abaixar e de desamarrar as correias das suas alparcas, das suas sandálias. Esse que está no meio de vós, esse vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Ele estava falando de quem? De Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então observe que Jesus, sendo um homem, ele mesmo sendo a palavra, a Bíblia diz que ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versículo 7. Tomou a forma de servo, aniquilou-se a si mesmo. Mesmo sendo Deus, disse Paulo a Filipenses, não se usurpou ser igual a Deus. Amém? Amém. Ele conhecia seus limites. Ele conhecia. Ele conhecia seus limites. A Bíblia diz que ele tomou a semelhança dos homens. Que os homens participam da carne e do sangue. Hebreus capítulo 2. E ele participou das mesmas coisas. Amém. Tornando semelhante a nós. Como ele foi tentado em tudo. Ele sentiu dores como nós sentimos. Ele sentiu fome como nós sentimos. Necessidades como nós sentimos. Básicas. Verdade. Como, por exemplo, na moradia, na casa própria. Hoje é uma luta para ter uma casa própria. Jesus, no dia que ele estava aqui na terra, ele diz, os lobos, eles têm seus covis, têm suas casas, têm suas moradias. Chega à noite, eles vai lá e dorme, vai lá e fica. E o Filho do Homem, que é eu que criei todas as coisas, não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. A Bíblia diz em São João 1,10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aleluia. Mas por que ele teve que ser um de nós? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, ele foi um semelhante em nós em tudo, para ser o tipo certo de mediador, para quando nós estivermos também sendo tentados. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas observe bem que ele era guiado à palavra. Mesmo ele sendo a palavra, ele não podia sair fora da palavra. Porque ele tinha que cumprir o que estava escrito dele, ao seu respeito. Ele não podia sair fora do que estava. Não podia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não podia. Ele tinha que cumprir tudo que estava escrito pela boca dos profetas a respeito dele. E naquele 3 anos e meio de Jesus, muitas e muitas profecias estavam cumprindo nele. Amém. Ele tinha que cumprir todas elas, até a esponja cheia de vinagre. Tinha que cumprir. Os irmãos estão entendendo? Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele sendo Deus, olha para você ver. Você fala assim, peraí, pastor, Deus morreu? Não, Deus em espírito não morre, mas na carne ele morreu. Amém. Amém? Amém. Como verbo não, como espírito não, como expressão não, mas em carne sim. Aleluia. Tenho o poder para dar minha vida e tornar, trazer de volta. Amém, irmão? Amém. Jesus, vendo que estava tudo cumprindo, falou, peraí, falta uma coisa. Ele olhou para baixo de um baldezinho com uma botija, uma esponja, e disse o seguinte, tenho sede, só para cumprir as escrituras. Amém, irmão? Amém. Só para cumprir as escrituras. A Bíblia diz, em lugar de água lhe deram fel. Só para cumprir. E quando aquele soldado jogou aquela espada molhada na ponta, a esponja de vinagre na boca, ele
provou daquilo, cuspiu e disse, está cumprido. Amém, irmãos? Ele tinha que cumprir a palavra. E ele sendo mesmo a palavra. Aleluia. Ele foi dirigido a toda a palavra. Amém, irmãos? Por isso que ele falava assim, faço a vontade do meu Pai. Então, por isso que ele é o primogênito. Amém? Amém. Então, observe bem que o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Deus é Santo. Então, ele é o Espírito Santo. Agora, o que é o Espírito Santo agora para nós? O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade nos guiando. Não. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo em nós. Não a terceira pessoa de um Deus com três cabeças. É a pessoa de Cristo. Cristo quer dizer ungido. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Cristo na igreja. A esperança, diz Paulo, da glória. Os irmãos estão entendendo? Aí você fala assim, mas pastor, e o corpo de Jesus? A Bíblia diz que entre Deus e os homens há um mediador. Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque ele tem que continuar sendo um intercessor, porque nós estamos aqui ainda. Ele é um intercessor, sabendo de como ele viveu na terra, sendo tentado, sofrido e até mesmo com necessidade. Lá no céu tem um tipo certo de sacerdote que sabe compadecer das nossas fraquezas. Mas quando o arrebatamento acontecer, acabará isso, amém, irmão? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe que o Espírito Santo é a palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Não existem dois espíritos. Não existem duas vidas. Minhas palavras são espírito e vida. Ele disse, se minhas palavras estiverem em vós. Ele quer dizer o quê? Se o meu espírito estiver em vós. Porque a palavra e o espírito é a mesma coisa. Você fala assim, pastor, o que é isso aqui na minha mão? Isso é uma Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? Bíblia vem da palavra Biblios, que quer dizer conjunto de livros. Então aqui tem 66 livros. Mas o que é isto? É a palavra de Deus. Se minhas palavras estiverem dentro de vós, mas o que é essa palavra? É Espírito. Amém, irmão? Ah, mas eu pensei que receber o Espírito Santo tinha que receber um choque. Receber o Espírito Santo. Não é assim, não. Você recebeu uma carga. Fulano de tal recebeu o Espírito Santo. Como se fosse uma carga elétrica. E você recebeu o Espírito Santo. Não é assim, não. Vou provar dentro da Bíblia. Mas, pastor, e o dia de Pentecostes? Capítulo 2 de Atos. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som do céu, um som veemente. E aí distribuiu-se sobre eles como línguas repartidas de fogo, na qual encheu toda a casa onde eles estavam. E a Bíblia disse que eles alegravam e se alegravam e glorificavam a Deus e tal. Eles não receberam algo, pastor? Recebeu. Mas você tem que ler o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte. Uns estavam lá, na festa de Pentecoste. Crentes da Capadócia, Panfilha, Frígia, Etiópia e Cilícia. Tinha várias línguas ali. E a Bíblia diz que quando eles saíram do cenáculo foi por volta das 9 horas da manhã. E todos eles saíram magnificando a Deus nas línguas que os povos estavam lá. E eles disseram, peraí,
esse povo não está bêbado, cheio de mosto, cheio de vinho, a essa hora do dia, 9 da manhã? Pedro disse, não, nós não estamos. Isso aqui foi o que o profeta Joel disse no capítulo 2, que nos últimos dias derramaria sobre o seu espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Mas e como assim? E como assim? E como nós podemos ouvi-los falar desse Deus nas nossas próprias línguas? Amém, irmãos? É porque ele tinha várias línguas, vários idiomas. E quando o Espírito Santo caiu, eles estavam falando em cada idioma que estava ali. Amém, irmãos? Amém. Não eram línguas estranhas, como nos dons de 1 Coríntios 14. As pessoas misturam as coisas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então o Espírito Santo nos guia a palavra. Amém. Nos guia a palavra certa. Amém. Irmão, Deus vai te guiar uma palavra errada, irmãos? Deus vai te guiar uma doutrina errada? Não. Deus vai te guiar um dogma, um credo, uma denominação? Deus não te guia isso, não. Aleluia. Deus te guia a palavra. Glória. Fizeram uma vez uma pergunta para o irmão Branham, um bispo da Igreja Católica. Ele disse assim para o irmão Branham, o sumo pontífice disse que Deus está na nossa igreja, que era o Papa, né? Aí ele perguntou para o irmão Branham, e Deus está na sua igreja? O irmão Branham disse, não, não está. Ele está em sua palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Ele está em sua palavra. Agora, depois que sua palavra estiver dentro de mim, aí ele estará em mim. Amém. Amém? Aí, as pessoas veneram o templo de barro, de tijolo, e esquece do templo, que é o próprio corpo na qual o Espírito Santo, que é a palavra, deve viver. É verdade. Passa em frente o templo e reverencia o templo e faz o sinal da cruz, aquela coisa toda. E aí é um ídolo da Igreja Católica. Mas qual é o ídolo da igreja, da denominação? Quais são os ídolos denominacionais? O católico passa em frente da Igreja Católica e faz o sinal da cruz na testa. Porque ele crê que lá dentro existe uma hóstia, que é o corpo, que eles dizem que é o corpo de Cristo. E atrás daquela hóstia está o símbolo do Deus Sol. Então não é que eles ficam reverenciando o prédio, mas é a hóstia que está lá dentro. É o ídolo de um católico. Mas qual é o ídolo de um evangélico? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da Batista, eu sou da Metodista, eu sou da Presbiteriana. Esse é o ídolo evangélico. Mas qual é o ídolo de um cristão? Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Amém, irmão? Eu sou da palavra. Então prova que você é da palavra. Aleluia. Vive a palavra. Aleluia. Vive como um cristão. Aleluia. Vive o que a palavra diz para viver. Glória a Deus. Fala o que a palavra diz para falar. Amém. Muita gente dizia, eu sigo o Senhor Jesus, eu sigo o Senhor Jesus. Jesus virou assim, por que vocês me chamam de Senhor e nunca dizem e nunca fazem o que eu mando? Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então o Espírito Santo, ele é a palavra. Você sabia que o Espírito é uma espada? Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 17. Você sabia que o Espírito é a espada? Amém. Mas nós conhecemos que a espada é a palavra, pastor. A Bíblia diz isso. Mas Paulo também disse que o Espírito é a espada. Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito é a palavra de
Deus. Mas peraí, pastor, o Espírito tem espada? Tomai a espada do Espírito. Aí Paulo vai e diz, o que é isso? É a palavra de Deus. Mas que tipo de Espírito? Qual o Espírito? Qual é o Espírito, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Porque a palavra é uma espada aguda, de 2 fios, de 2 gumes. E ela é apta para discernir as intenções que vêm da mente, que vêm do espírito, que vêm da alma. Ela penetra até as juntas e medulas, vai lá dentro do espírito, divide tudo, vai na alma, divide tudo e conhece as intenções que sobem de lá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus está agora em forma de palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Por isso que ela discerne as intenções do Espírito. Você diz, mas aquela palavra mexeu. É porque ela passou na sua mente e desceu na sua alma. Amém. Aquela palavra, não sei não, viu? Aquela palavra que eu ouvi, eu não consigo dormir mais, não consigo mais dormir, só pensando naquela palavra, só pensando naquela mensagem. Eu tenho que tomar posição, eu tenho que fazer algo, porque ela foi lá. Amém, irmão? Mas tem gente que é igual o pato. Tem gente que é igual o pato. Sabe, o pato tem uma vantagem grande demais, irmão. O pato tem uma vantagem que você fala assim, vou molhar o pato. Nós sabemos que a palavra é a água. A palavra é a água, amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos lavados com a lavagem pura da água da palavra. Amém. Mas o pato tem uma vantagem grande. Você vê o pato lá andando lá no lago lá, e tá frio a água, chega e tá saindo aquele fumacinho assim da água. Você diz, coitado do pato, tá molhando tudo. Que nada. A pena não deixa. A pena não deixa. Aí vem o irmão Branco e diz, tem crente que é igual pato. Você joga um monte de escritura, um monte de palavra, um monte de pregação em cima dele e escorre, porque é igual um pato. Não penetra, não vai lá dentro da alma, não mexe no espírito, não mexe em nada. Não se preocupa, não move um dedo para si mesmo. É igual aqueles que Jesus encontrou em seu dia, que eram os sacerdotes. Jesus encontrou, meu irmão, você sabe quem foi os maiores empecilhos para Jesus? Você sabe quem foi os maiores empecilhos para Jesus? Fala quem foi. César? Não. Pilatos? Não. Herodes? Não. O maior e os maiores empecilhos para Jesus foram os pastores, foi os líderes religiosos, foi os sacerdotes. Jesus chegou a dizer um dia, vós ficais mesmo na porta, e nem entram, e nem deixam os outros que querem entrar. Os maiores empecilhos hoje, que nós encontramos hoje, as pessoas que ouvem o programa de rádio, as pessoas que ouvem a mensagem pela internet, o programa de rádio, os maiores empecilhos são os ministros, são os sacerdotes, são os pregadores, são os pastores, que ficam na porta e nem eles entram e nem deixam os outros que estão querendo entrar. Dizendo que é falso, dizendo que é um ismo, dizendo que é uma heresia, dizendo que é aquilo outro, que é falso profeta, que é aquilo. Eles ficam na porta, paredes branqueadas, sepulcros caiados. É verdade, Deus. Pura verdade. A palavra do Espírito é a espada do Espírito. Agora, a Bíblia diz que a fé não vem por jejuar, a fé não vem por consagrar, a fé não vem por fazer sacrifício, a fé não vem por orar,
Como que a fé vem? Pelo ouvir. Romanos 10, 17. Amém. Amém. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir quem? O Papa? Não. Ouvir quem? A palavra de Deus. Um bispo nacional? Glória. Um grande colarinho branco? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Tem que ouvir a verdadeira palavra para a fé vir. Amém. Amém. Quem está me entendendo? Aleluia. Ô pastor, então quer dizer que tem que ouvir a verdadeira palavra para poder fé vir? Vou provar dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Que tem que ser assim. Senão não tem outro jeito. Tem algum jeito melhor? Tem alguma saída? Tem alguma labirinto? Tem alguma coisa que possa sair da maneira original de receber o Espírito Santo do que Atos 2:38? Verdade. O que está escrito lá, pastor? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Não tem outra fórmula. Verdade. Aleluia. Oh, Deus. Ei, Deus. Amém? Amém. Aí os pregadores, os doutrinadores, diz o seguinte: vai orando, ore, até a língua enrolar e você recebe o Espírito Santo. Aí os pregadores sobe o monte 7 quarta-feira até você receber o Espírito Santo. Aí os pregadores vêm e dizem: ó, faça um jejum de 40 dias até você receber o Espírito Santo. Ó, doe tudo que você tem até que você receba o Espírito Santo. Vamos ver se a Bíblia diz que é assim que tem que receber o Espírito Santo? Quem quer abrir a Bíblia comigo com a Bíblia de Efésios? O livro dos Efésios, capítulo 1. Vamos ver se é assim que a Bíblia diz? Efésios, capítulo 1, versículo... Efésios 1, 9. Vamos ler todo mundo junto? Amém. Acompanhem comigo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Efésios 1, 9. Segundo o seu beneplácito que propusera em si, não em nós mesmos, nele mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Tornar, então quer dizer que estava antes, né? Aleluia. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, que é nós, os gentios, as plenitudes dos gentios. Tanto as que estão no céu como as que estão na 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da minha, não, da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua, Glória. nós os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Amém? Amém. Tendo nele crido. Amém? Amém. Vamos ver aonde isso vai dar? Atos 19. Pega lá. Atos 19. Eu estou falando sobre a forma bíblica de receber o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Atos 19, do 1 ao 5. Vamos ver se os pentecostais estão certos, se a Bíblia está certa. Vamos ver se os neopentecostais, as igrejas modernas de hoje em dia, estão certas ou a Bíblia está certa. Tem tantas técnicas, né, irmãos? Tantas técnicas hoje, né? Neopentecostais. Leve o azeite ungido.
Leve a bola de gude ungida. Leve a pimentinha ungida. Aliança ungida. Um saquinho de sal. Uma flor de rosa. Leva um lacinho. Um temperinho. Um lencinho vermelho. A água bendita do Jordão. A terra do Sinai. Isso é a mesma coisa de fazer o quê? De fazer o quê? Isso é a mesma coisa, irmão. Aí você fala, mas pastor, tudo é por fé. Sim, é por fé mesmo. Mas eu não vejo nenhuma diferença. Nenhuma diferença do que os pagãos romanos fazem. Olha o que está escrito em Atos 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, nem incrédulos não, tá? E saindo o pastor Vanderlei daqui do culto da casa do Alisson, dobrando a esquina, encontra alguns beberrões no bar. Não é assim não, é discípulos, amém, irmãos? Amém. Discípulos. 2. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando falou em línguas? Não. O que está escrito aí? Quando Cristo Quando cresce. crestes. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Porque Paulo sabia que a forma de receber o Espírito Santo tem que ter a fórmula certa de ser batizado em água. Aleluia. Por isso que Paulo perguntou, se vocês não têm, o que vocês foram batizados então? Qual foi o nome que vocês invocou no batismo? Mas Paulo disse, 3. Em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de... João. Mas o que João falou lá atrás, irmão? Para aí. O que João falou lá atrás? Eu vos batizo com água para arrependimento. O sangue nem tinha sido derramado ainda. Só existe remissão de pecados pelo sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Olha o versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Então existe alguma esquina? Existe algum atalho para receber o Espírito Santo? Se não passar pela porta certa? Aleluia. Não existe! O que existe aí hoje é um monte de emoção, um monte de pulos e gritos e emoções e dons fora de ordem. Verdade. É a pura verdade, meu Deus. Atos 5. Vamos ver como é que a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo? Uma vez, isso já faz muito tempo, eu era da Deus e Amor. Eu subia muito no monte. Aí eu subia com o nome dele, chamava... era o obreiro que estava à minha disposição, que era submissa a mim. E ele... Um minuto de oração eu estava falando em língua. E eu ficava a noite toda e nunca falei. Eu falei, mas meu Deus, não é possível. Não é possível, o irmão tem o Espírito Santo e eu não tenho. E eu sou pregador. O irmão não falava 2 palavras, estava falando em língua. Meu Deus do céu, o que está de errado em mim, meu Deus? O que está de errado comigo que eu não falo em línguas? Porque a crença é essa, né? Se você não fala em língua, você não tem Espírito Santo. Aí tudo bem. Aí, quando a mensagem chegou,
eu fui mostrar para ele. Quando a mensagem chegou, eu criei na doutrina apostólica. Amém, irmãos? Amém. Eu criei onde a Bíblia diz que tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu criei onde a Bíblia diz que as mulheres não podem ser pregadoras, não podem ser ordenadas a pastoras, diaconisas, obreiras, missionárias. Eu criei que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo, sem fermento, vinho e não suco de uva e lava-pés. Eu criei que Deus tinha enviado uma mensagem para este dia. Eu criei nos 5 ministérios de Elias que Deus trabalha com ele. Quando eu mostrei tudo isso para ele, ele disse, não creio nisso. Eu falei, quem tem Espírito Santo agora? Amém. Aleluia. Amém? Amém. Porque o Espírito Santo é isso aqui, ó. Atos dos Apóstolos 5, verso 32. Dois. Atos 5, verso 32. Amém? Amém. Aleluia. Como eu gosto da palavra. Amém, irmãos? Você gosta da palavra, irmão? Mas do jeito que ela é. Não da maneira que uma igreja, do jeito que ela é. 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que falam em línguas. Não. Aqueles que lhe obedecem. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Você quer receber o Espírito Santo? Amém. Então obedece toda a palavra. Aleluia. Obrigado. Faz primeiro o que a Bíblia diz para fazer. Obrigado. Eu sempre digo isto. Depois que o Espírito Santo caiu de Pentecostes, qual foi a primeira pregação? Qual foi a primeira pregação? Se você observar, a palavra que traz o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que traz a palavra. Sabia disso? É a palavra que traz o Espírito Santo. Porque os dois são inseparáveis. Amém. 3 são testificam no céu. São 1 João 5, 7. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são? O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, a palavra é Deus. Amém, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? A palavra traz o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo caiu de Pentecostes. Pedro tomou a palavra e disse, não, nós não estamos bêbados a essa hora do dia. Isto foi o que foi predito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém. E então os filhos teriam visões, os netos, os velhos, as crianças, os mancebos. E então, aí Pedro pregou, foi pregando. E o povo ouvindo, e o povo ouvindo, e o povo ouvindo, enchendo aquilo. E foi ouvindo. A Bíblia diz que eles ouviram a palavra e compungiram o coração. Aleluia. Compungiram, arderam. E os 2 discípulos do caminho de Emaús, depois que Jesus sai fora? Depois que Jesus Cristo desaparece no meio dele. Bem que o nosso coração ardia quando ele abria a palavra. Amém. Não é assim? E a Bíblia diz que eles compungiram os seus corações, Atos 2:37. Obrigado, Senhor. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, varões, irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Aí você tem quem? Cornélio, capítulo 10. Cornélio disse para o povo, ó gente, olha, em casa hoje tem culto, hein? Casa hoje tem culto, tem um pregador que está vindo aí, ele chama Pedro, vai vir um pregador aí, são Atos 10. Cornélio, um romano, tá vindo aí um pregador. Ó, ele foi, chamou a vizinhança, chamou um, chamou outro, chamou um. E quando Pedro chegou, tinha uma congregação inteira. Pedro pensou que ia pregar só para Cornélio. Quando chegou, até aquele tanto de gente, Pedro começou a pregar. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu neles porque eles estavam absorvendo a palavra. Amém. Aí Pedro, quando Pedro viu aquilo, falou assim, ué, pode porventura recusar a água a esses que também como nós recebeu o Espírito Santo? Ou seja, pode recusar a água a estes como nós que creu que eles também estão crendo? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Maravilha, Senhor. Amém, irmãos? Amém.
Ô, irmão, Obrigado, meu Deus. não adianta, irmão. Não adianta ninguém querer chegar. Não adianta um pastorzão chegar aqui. Eu tenho 5 anos de teologia e chegar aqui com um tanto de livro. Eu estudei escatologia, estudei não sei o quê. Não adianta. Se ele rejeitar uma palavra dessa, ele prova que não tem o Espírito Santo. Amém. Não adianta vir dançar no Espírito, falar em línguas, curar 10.000 pessoas no estádio, levantar o público. Não adianta. Se ele rejeita algo desta palavra, ele não tem o Espírito Santo. Amém. Não importa se ele expulsou 10 demônios, 1.000 demônios, se ele fez falar, se ele entrevistou, porque os pregadores hoje já gostam de trabalhar de entrevista, fazer entrevista. Receber o Espírito Santo tem a ver em receber a palavra. A Bíblia diz no livro de Romanos 4:3, e creu Abraão em Deus e aquilo foi imputado como justiça. Creu, amém, irmão? E Deus lhe deu o sinal da circuncisão, que é um tipo do Espírito Santo. Amém, Jesus. E creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Grande. Amém? Amém. Romanos 10:16 diz isso também, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí Paulo chega aos Gálatas e diz, olha, Abraão foi justificado por Deus por ter havido crido, mas também as obras cooperou. Amém? Amém. Você creu, irmãos? Amém. Aí você vai na água e diz, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a sua fé coopera com suas obras. Amém. Amém. Você creu, irmão? Amém. Amém. Então a sua fé coopera em tomar Santa Ceia com pão asmo e vinho. Amém. Você creu, irmão? Amém. Então a sua fé coopera por não aceitar esse título dado à mulher de pastora, missionária, diaconisa, obreira. Amém, Jesus. Se realmente você tem o Espírito Santo, você vai aceitar o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Porque o Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus bendito, Deus eterno. Nós estamos agradecidos Amém. por mais um estudo da tua palavra. Meu Deus, se aqui nessa noite fosse uma reunião de campanha de prosperidade e anunciasse no carro aí fora que nós estaríamos orando pelos paralíticos, não caberia, nós tínhamos que pedir à prefeitura para poder impedir a rua, Senhor. Mas nós não estamos aqui para dar coisas que ficam por aqui. Nós queremos dar a coisa que dá para a vida eterna. Aleluia. Oh Deus, é a tua palavra. Ajuda cada irmão, cada irmã, Senhor, a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador. Dê-lhes forças, Pai, para continuar nesta palavra, para seguir adiante, Senhor, na palavra. Sim, ó Pai, isto é que é ser cristianismo. Cristianismo é dissolver a palavra, é crer em Cristo, é seguir as pisadas de Cristo. Abençoe cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, quarta-feira que vem, se Deus é permitir. Deus abençoe. Continue ouvindo o programa de rádio. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.